Então, sétimo ano, mais uma aula de história. A aula de hoje a gente vai estudar, né, sobre a África, né, ocidental, no tempo, né, da tráfico de escravos, iorubás, né, fons, jazz, né, e alçados, né. Então, é o que nós vamos estudar hoje, né, na aula de, de história, né. Então, nesta aula, né, que a gente vai estudar agora, hoje, né, a gente vai, né, conhecer, né, sobre essas questões, né, da África Ocidental no tempo de escravo, né, ou seja, na aula anterior nós conhecemos um pouco da história da África, né, centro-ocidental. Grande parte da população dessa região africana, ela foi levada, né, à força para a América, mais ao norte, né, outros territórios também forneceu, né, milhares, né, de escravos para cruzar o Atlântico, né? A África Ocidental, né, onde hoje estão os estados, né, de Benin, Nigéria, Togo, Gana, Mali, né, Burkina Faso, né, Costa do Marfim, Libéria, Serra Leoa, Guiné, Senegal, né, Níger, entre outros, né. Essa extensa região existiram, né, muitos reinos, né, e povos com línguas, né, bem diferentes, né, entre si, mas foram, né, os grupos, né, de língua iorubá, Jeje, né, e Fon, os que mais, né, se envolveram, né, no tráfico, né, atlântico de escravos, né. A dinâmica do tráfico atlântico de escravos, ela provocou, né, muitas mudanças, né, nas sociedades africanas, né, envolvidas, né, as do litoral e também, né, as do interior, né. É sobre a África, né, ocidental, né, que vamos estudar a partir de agora, né, ou seja, a gente vai conhecer um pouco dessa África, né, eu sei, aqui. Então, nós observamos aqui, né, um muçulmano, né, escravizado, né, ou seja, ali, Issamin, né, nasceu na província de Gazi, né, no reino de Borno, né, localizada, né, na região do Sudão central, né, e próximo, né, ao deserto, né, do Saara, onde a religião muçulmana estava presente, né, havia séculos, né. E Sami, né, era filho, né, de um mulá, um pregador, né, erudito, da tecnologia islâmica, né, da teologia islâmica e da lei sagrada, né. Por isso, né, recebeu a educação islâmica, né. Ele sabia ler e escrever, né, em árabe, língua, né, que todo muçulmano tinha, né, de aprender, além de falar Kanuri, né, sua língua materna, né, e outros idiomas africanos, né, como Hausa e o Iorubá. Em torno de 1808, né, quando tinha cerca de 20 anos, Issamin, né, foi aprisionado, né, e se tornou um escravo em uma cidade alçá, né, depois foi vendido, né, para um proprietário de Urubá, né, considerado, né, por ele pagão, né, porque não era muçulmano. Em 1918, né, foi vendido por seu proprietário e enviado, né, para Porto Novo, né, no reino de Oió, né, atual capital de Benin, onde, né, foi embarcado, né, para o Brasil, né. Seu destino seria a província, né, da Bahia, mas Issamin, né, não chegou ao fim da viagem, né, pois a marinha, né, inglesa capturou o navio em que estava, né. Ele e os demais escravos, né, foram levados para a Serra Leoa, região a oeste da África Ocidental, né? E na condição de escravo, Samim, né, foi obrigado a viver, né, em vários lugares, né, sobre os quais, né, deixou registro, né. Em alguns desses lugares havia muitas guerras, né, e o destino de Samim foi moldado, né, por elas. Sabendo, né, da sua história, porque ele relatou, né, sua vida em uma publicação escrita, né, em inglês.
para entender, né, essa invenção desse personagem, né, que nós vamos estudar, nas, naquela sociedade, né, temos, né, de voltar um pouco, né, no tempo e conhecer a história, né, dos principais povos envolvidos, né, os Iorubás, né, os Alçás, né, os Fons e os Fulai, né. Então, aqui nós observamos nesse mapa, né, a África dos reinos de Oió, Daomé, Benin, no século 18. A gente observar em mapa, né, isso aqui é as cidades, né, daquela época. E os Iorubás de Oió, né, e o do Benin, os mais poderosos reinos, né, de língua iorubá, né, envolveram-se, né, diretamente no tráfico, né, de pessoas escravizados, né, pelo Oceano Atlântico. Um deles, né, o reino de Oió, né, chegou a ser, né, exportador de escravos, né, para a América. Em certo período, né, no entanto, de vendedores, né, de cativos, né, tornaram-se, né, eles proprietários, né, escravizados, né, como aconteceu com muitos reinos, né, e cidades, né, estados, né, dessa vasta região. Aqui nessa imagem, por exemplo, né, aqui é uma imagem de bronze, né, que representa, né, um soldado português, né, apontando, né, um mosquete elaborado, né, por um artista iorubá no século 17, né, que está no imagem, né, que está no Museu Britânico, né, Londres, Inglaterra. E essa outra imagem que nós podemos observar é a estátua, né, de bronze de um cavaleiro, né, do Benin, provavelmente um Obá, né, ou chefe ou rei, né, na segunda metade do século XVI. Esse artefato, né, é um dos objetos, né, levados para a Europa, né, pelas forças, né, britânicas, que em 1897, né, atacaram o reino do Benin e saquearam, né, esse Museu Britânico, Londres, Inglaterra. E as sociedades iorubas, né? Então, a sociedade dos povos de língua iorubá, né, tiveram durante muito tempo, né, vários centros, né, de poder. Cada um, né, era chefiado, né, por um iorubá, mas tinha, né, um ponto comum, né, a cidade de Lele, né, Ifé, o centro, né, espiritual dos iorubás, né, desde pelo menos no século 8, né. E aqui a gente observa que o reino, né, do Benin, localizado onde é hoje a Nigéria, né, também era, né, composto, né, por população de língua iorubá, né, e se ligou ao tráfico, né, de escravos através, né, de seu principal porto, né, no Oceano Atlântico, lagos, né. Houve, entretanto, né, muitos povos de língua iorubá, né, que não fizeram parte, né, desses dois grandes reinos, né. Muitos desses povos sofreram, né, com os ataques dos estados mais fortes, né, para capturar pessoas, né, como veremos a seguir, né, da nossa aula. E aqui a gente observando, né, o tráfico, né, o poder na África. O tráfico de escravo, né, pelo deserto do Saara existia, né, em grande escala desde a expansão muçulmana pela África. Muitos negros, né, foram escravizados e levados, né, para o norte do continente e para a Ásia. A escravidão muçulmana, né, se alimentava, né, do comércio. A escravidão foi se transformando, né, em uma atividade muito lucrativa que estimulou reis, né, e chefes da África a entrar nesse comércio, né? O objetivo não era só enriquecer, mas conquistar, né, poder e prestígio, né? Com essa finalidade, muitas guerras, né, foram travadas, né, entre os reinos vizinhos, além das guerras, atacar e invadir, né, aldeias
mais fracas, né? Era outra forma, né, de aprisionar homens, mulheres e crianças, né, para depois vendê-los como escravos. Aqui, né, nessa imagem, né, podemos observar essa gravura, né, de 1682, né, vemos, né, um castelo de Cap, né, Quest, né, Capito Corso, né, um dos inúmeros, né, fortificações construídas no litoral, né, conhecido como Costa dos Escravos, né, devido à existência, né, de portos naturais nessa parte da costa atlântica, né, africana. Os mercadores, né, e os escravos eram transportados, né, para os navios em pequenas embarcações. Os escravos ficavam, né, esperando, né, dentro dessas fortificações, né, por meses, né, a chegada, né, dos navios negreiros, que a gente pode observar essa questão aqui, né, desse castelo aqui, né, do ponto de escravo. E os portos, né, de escravo, né, ou seja, desde o século XV, né, os europeus começando, né, pelos portugueses, né, criaram, né, feitorias, né, fortificadas, né, no litoral da África, cada uma, né, com seus respectivos, né, comandantes, né, estrangeiros. Não entraram, né, pelo interior, né, a partir do litoral, negociaram, né, com reis, seus representantes ou comerciantes africanos, né, eram nessas feitorias, né, que os escravizados esperavam, né, os navios que os levariam, né, para a América, né. No século XVIII ao século XIX, né, os principais portos de exportação de cativos da África Ocidental localizavam no Golfo, né, de Benin, denominado, né, por muito tempo, né, de costa, né, dos escravos. Um deles, né, Porto do Ajudá. Por exemplo, né, tinha pelo menos 4 feitorias, né? Portuguesa, inglesa, francesa e holandesa, né? A maior parte, né, das pessoas escravizadas e comercializadas vindo, né, do interior, né? O clima de insegurança era enorme, né? E aqui a gente observando aqui nessa imagem, né, ou seja, é a representação, né, da presença europeia, né, na cidade de Ajudá, né, no início do século XVIII, né? Era da esquadra, né, para a direita, né? Aqui nesse número 1 era o forte, né, português. O 2, o francês. O 3, né, ingleses, né? E 4, né, o 4, os holandeses. E a gravura, né, foi feita pelo padre, né, dominicano, né, francês Jean Baptiste, né, missionário, né, nas plantações francesas do Caribe, né, na América, né. Nunca esteve na África, mas elaborou, né, imagens e comentários, né, sobre a África baseados, né, nos relatos, né, de outros missionários religiosos, né, que lá estiveram. Então, aqui a gente pode observar como era feito, né, as divisões. E que nós observamos, né, ou seja, o fumo, né, como moeda de troca por escravos. Ou seja, aqui nessa imagem, nós observamos a imagem, né, de autoria, né, de um francês, né, que esteve no Senegal em meados da década de 1780, né, representa, né, um marabuto, né, sacerdote muçulmano, né, segurando um longo cachimbo, né? O uso do cachimbo era comum, né, em várias sociedades da África, com diversas ervas, né, como o fumo, mas o tabaco na América, né, tornou-se o tipo, né, de fumo mais consumido, né, e apreciado, principalmente, né, o tabaco, né, adocicado, né, da Bahia. Então, desde os meados do século XVII, né, a capitania da Bahia, no Brasil, né, ela produziu tabaco, né, produto muito apreciado entre os europeus.
Um subproduto, né, dessa produção, entretanto, fez muito sucesso entre os africanos, né, as folhas de tabaco quebrados ou de pequeno tamanho, em bebidas, né, em melaço, né, o que tornava o fumo adocicado. Esse fumo, né, serviu por décadas, né, como moeda de troca, né, por escravos na costa da África Ocidental. Até mesmo, né, os ingleses e os holandeses, né, compravam, né, esse fumo da Bahia para trocar, né, por escravo na África. E Daomé, né, essa imagem, né, que a gente observa que representa o rei Gueso, né, do Daomé, que governou entre 1818 a 1859, né? O guarda-sol é um emblema, né, característico, né, do rei. Então, quando, né, os europeus começaram a comprar escravos no século XV, muita sociedade da África Ocidental tinha, né, poder descentralizado, né? A ligação com o tráfico foi um fator, né, fundamental na história desses reinos, né, levando-os a uma transformação política, econômica e social. Tornaram-se, né, estados centralizados, né, militarizados e com povos, né, ditatoriais, né? O reino de Daomé, né, um deles, né? Povo de língua Fon vivia, né, no reino de Aladar, né, na costa atlântica da África, né, mas acabaram sendo, né, expulsos por apressadores, né, de escravos para o tráfico atlântico, né, principalmente ligado, né, a o Oió, né, a partir desse deslocamento, né, criaram, né, uma nova capital, né, norte de Abomey, né. E durante, né, muitos anos, os Urubá, né, de Oió e de Benim, e os Fon, né, de Daomé, se revezaram, né, com os principais fornecedores de escravos, né, para os europeus, a cada momento, né, um sendo mais agressivo do que o outro. Tinha portos marítimos, né, e poder militar. Por causa disso, né, as pessoas escravizadas que foram para a América durante o século XVIII, né, era na maioria, né, de um ou outro povo. E o rei Gueso, né, do Daomé, né. Isso aqui, nessa imagem, né, que nós observamos aqui, essa imagem aqui, é Francisco Félix, né, de Souza, né, o Xaxaxá do Daomé, né. Então, aqui, né, ou seja, foi pintado, né, por um autor desconhecido, né, diferente, né, de Oió e de Benin, o Daomé, né, distinguiu, né, por ter uma administração extremamente centralizada e pela estabilidade política, né, representada pela longa duração, né, dos reinos de seus soberanos, né. Exemplo disso foi o rei de Gueso, né, que governou por 40 anos, né, e foi responsável, né, pela libertação do domínio de Oió. A relação que Francisco tinha, né, dos dois lados, né, do Atlântico, o tornaram, né, poderoso, né, e importante para os objetivos do reino de Daomé, né. Alguns dos navios que transportavam pessoas por ele enviados ao Brasil foram capturados, né, pela Marinha Inglesa. Mas Francisco Félix de Souza, né, permaneceu, né, como um dos maiores traficantes, né, de escravos, né, da costa ocidental da África, na primeira metade do século XIX. Francisco Félix morreu em 1849, né, seu filho o substituiu, né, como o Xaxaxá. No final do século XVIII, né, as primeiras décadas do século XIX, foi, né, de grande procura, né, por escravos na América. E os comerciantes, né, do reino da costa ocidental da África, né, entraram, né, pelo interior para conseguir mais prisioneiros, mais escravos e mais poder. Dessa forma, se tornaram também
os povos, né, alçás, né, que viviam, né, no interior. E o alçás, né? Os alçás, né, aqui nessa imagem, né, da arquitetura alçá, na cidade, né, de Kano, Nigéria, né, numa fotografia de 2006. Os alçás, né, povos do Sudão Central, né, região próxima ao deserto do Saara, né, tinha em Kano, né, a cidade mais importante, né, por certo, sem um governo centralizado, né, as cidades de Alsácia receberam muitas mercadorias de fora, né, de seu território, negociadas, né, em seus grandes mercados e feiras, e transportadas, né, nas caravanas, né, do Saara. Nessa região dos Alsácias, a religião islâmica se fez presente, né, muito cedo, bem antes, né, dos europeus vasculharem, né, as costas do litoral atlântico africano. Os chefes, né, e reis se converteram, né, ao islamismo para consolidar o poder, mas a maioria, né, da população local permaneceu devota, né, à sua religião tradicional. Os alçados, né, foram os intermediários, né, do comércio de pessoas escravizadas para o reino muçulmanos, né, durante os séculos. Até eles próprios e outros povos à sua volta foram tornados escravos, né, e vendidos para a América. E a expansão, né, muçulmana no século XIX. Então, a África Ocidental, ela foi palco, né, de uma verdadeira revolução religiosa no final do século XVIII, início do século XIX. Esse movimento, né, foi marcado, né, por chefes religiosos muçulmanos que acreditavam, né, na chegada de um Messias, Mahdi, né, enviado por Alá, né, para liderar o fim dos tempos. Né? Nesse período havia um líder da etnia fulã, chamado Usumana, né, Danfódio, né, que era um grande pregador da palavra de Alá. Erudito e poeta, né, ele vivia em uma vida do reino, né, Alçá, né, de Gobi, ao norte, né, da atual Nigéria, e via, né, com desprezo a forma como as autoridades muçulmanas alçás toleravam, né, as ações bem pouco religiosas da população, com muitos traços, né, de sua tradição, religião tradicional, né. E o Atlântico, né, o tráfico Atlântico, né, de escravo, e a África Ocidental. Aqui nessas imagens, né, que nós observamos aqui, essas imagens observadas, das cidades, né, Alçá, de Cano, né, principal mercado, né, da África Central, onde ali, né, Eximi, né, foi levado, né, como cativo, né, gravura, né, que a gente pode observar de 1860, né, e a revolta, né, escrava, né, entre os urubás, né, o que nós podemos observar? A Fonjá, né, era um comandante supremo, né, dos exércitos, né, do reino de Oió, né, membro, né, da aristocracia, como mencionamos, né, no início do capítulo, né, foi um dos que prendeu, né, seu Alafim, né, e começou a luta, né, em 1796, né, sem resultado, mas não desistiu, né. Em 1817, a Fonjá, né, se uniu a Mulá, né, de origem fulana, Alimi, né, que pregava a religião muçulmana na região, né, juntos instigaram uma revolta escrava com relativo sucesso, né, muitas guerras se seguiram, né, o objetivo era destruir, né, os exércitos de Alafim. Os escravos eram regularmente, né, empregados nas forças militares do reino de Oió.
muitos deles, né, alçados da religião muçulmana, que com a esperança, né, de se tornarem livres, aderiram, né, aos exércitos de Afonjá, né, em Alami, né, o Império Oiô desmoronou, né, porém a escravidão, né, não acabou, ao contrário, né, intensificou-se. O reino do Daomé, né, foi o mais beneficiado, né, com o enfraquecimento de seu vizinho, Oiá, né. A partir dessa rebelião escrava, muitos senhores, né, resolveram vender, né, seus escravos, o tráfico, né, atlântico, né, com receio, né, de que eles aderissem à revolta. Foi o caso, né, do nosso personagem Ali Examine, né, cujo senhor Yorubá, né, o vendeu, né, para um negociante do porto de Porto Novo, né, um dos principais portos, né, de exportação de escravos da América Ocidental. E o muçulmano, né, que não chegou ao Brasil, né, ou seja, o muçulmano que não chegou no Brasil. Então, né, foi na primeira metade do século XIX, né, que os escravizados, né, muçulmanos entraram, né, em grandes números, principalmente, né, na capitania, né, e depois província, né, da Bahia. Entre eles, né, predominaram alçados, né, islamizado, resultado, né, da Guerra Santa, né, Rijad, né, o que criou, né, o califato, né, de Sokoto, né. E no Brasil, né, homens e mulheres nascidos na África, né, recebiam as designações, né, variadas, que muitas vezes, né, era o nome do porto, né, de onde partiram na África. E foram, né, obrigados a modificar a forma, né, como se referiam, né, a si próprios, aos de outras nações, né, surgiram termos, né, que se tornaram comuns, né, como Nagô, por exemplo, né, que queria dizer povo de língua iorubá. Tudo indica, né, que o termo Nagô se originou, né, da designação que os ao menos, né, davam aos povos, né, de língua iorubá, e foi incorporado, né, a linguagem, né, da escravidão, principalmente na Bahia. E o muçulmano, né, na Bahia, né, os malés, ou seja, em 1840, né, Francisco Castelão, né, o cônsul francês da Bahia, entrevistou, né, 23 pessoas, né, que foram escravizadas na África, né, e traficadas para o Brasil. Elas foram prisioneiras, né, da guerra. Duas delas, né, fizeram parte, né, da cavalaria alçá, né. Uma era guerreiro, né, de califato, né, de Sokoto, né, e a outra era de Borno, né, ou seja, a mesma região muçulmana. E ali Examine, né, se tornou prisioneiro, né, em uma batalha, né, contra os alçás. Note-se, né, que todos os mencionados acima, né, eram muçulmanos e alçados, né, mesmo lutando em lados opostos, né, eles, os muçulmanos, né, formaram outra identidade no Brasil. Eram os malés, né, na Bahia, inimigos, né, em suas terras, né, de origem, tornaram-se, né, igualmente escravos no Brasil. Aqui nessa imagem, né, que nós observamos aqui, são imagens, né, negro, né, e negra da Bahia, né, na Bahia. Essa imagem retrata negros, né, na religião islâmica, né, muito numerosos, né, na Bahia, desde o século XVIII. Então, galerinha aqui do 7º ano, né, essa foi mais uma aula de história. Até a próxima aula.